Bom, então, acho que agora já podemos começar, né? É, todos prontos? Vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado por estar conosco hoje nessa manhã aqui para o nosso lançamento da Rede de Aprendizagem de Eficiência Energética e Gestão de Energia em São Paulo, um projeto da GIZ, com apoio do MME em Brasília, e executado aqui em São Paulo pela Câmara Brasil-Alemanha São Paulo, em parceria com a MITSID, também de São Paulo, e a IRES, o Instituto IRES, de Karlsruhe, na Alemanha. Então, muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de iniciar me apresentando rapidamente. Meu nome é Ricardo Castanho, sou responsável pela área de internacionalização de empresas e desenvolvimento de negócios da Câmara Brasil-Alemanha em São Paulo, e vou acompanhá-los hoje aqui nesse evento. Para que vocês tenham uma noção rápida hoje da agenda que nós preparamos, né? A abertura já estou fazendo naturalmente. A gente terá também a contribuição direta da Carmen Langna pela GIZ, depois da Samira de Souza Carmo, do MME, e aí entraremos um pouco mais no tema específico da nossa rede aqui, tendo tanto o overview da experiência alemã, que será apresentado pelo Felipe Toro, representante do IRES nessa parceria. Em seguida, um treinamento um pouco maior sobre as ferramentas e metodologia do diagnóstico e gestão energética, de acordo com a ISO 50001. E, para encerrar a parte de apresentações, eu vou brevemente apresentar nosso conceito de rede, tá bom? Abrindo em seguida para perguntas e respostas. Então, gostaria agora já de passar a palavra para a Carmen, né, que fará a abertura em nome da GIZ. Por favor, Carmen, obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Carmen Langner, trabalho pela GIZ, uma agência do governo federal alemão que é o braço de implementação da cooperação técnica internacional e coopera com o MME aqui no Brasil na promoção da eficiência energética e das energias renováveis. Eficiência energética em forma da megawatt-hora ou megajoule não consumido é a fonte mais econômica, limpa e rápida da energia. Então, isso vale para todos os consumidores, mas especificamente vale para empresas onde o consumo energético implica um custo em muitos dos casos, uma parcela muito relevante dos custos da produção. Por isso, a redução do consumo energético significa automaticamente uma redução de custos da produção e, com isso, também uma melhoria da competitividade da empresa. Eu acho que entender os benefícios da eficiência energética dessa forma é muito importante. Na Alemanha, as empresas têm abraçado essa percepção da eficiência energética e daí, ao longo de alguns anos, tem surgido um grande movimento na base empresarial. Contudo, esse movimento não surgiu assim sozinho. Então, foram necessários no início mecanismos de promoção e incentivos do setor público para divulgar os benefícios da redução do consumo energético através de mecanismos de metodologias de eficiência energética, e as redes de eficiência energética foram uma dessas ferramentas muito bem sucedidas. Então, conhecendo o impacto que o trabalho em redes, particularmente para empresas industriais, pode ter, a GIZ, junto com o parceiro MME, concordou em apoiar uma implementação de um piloto de uma rede de eficiência energética em São Paulo, devido à sua grande base industrial que tem. Então, fico feliz de poder participar nesse evento. Agora, espero que as empresas brasileiras adotem o mecanismo, gerem os mesmos benefícios para si através do trabalho em rede, e desejo a todos e todas um evento muito informativo e muito frutífero. Muito obrigada. Muito obrigado, Carmen. Então, já passando a palavra para a Samira. Samira, muito obrigado pelo apoio, pela sua participação também hoje com a gente, que falará em nome do Ministério de Minas e Energia. Por favor, Samira.
Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Meu nome é Samira Carmo, eu sou atualmente a coordenadora de Eficiência Energética no Departamento de Desenvolvimento Energético no Ministério de Minas e Energia. Primeiramente, em nome do Ministério, quero dar boas-vindas a todos os que estão aí participando conosco, interessados nesse tema, né, e agradecer também aí, mais uma vez, o apoio da HK e da cooperação alemã, né, no desenvolvimento desse novo projeto. Queria só dar uma contextualização, né, de como esse projeto surgiu, né. O Ministério tem bastante um histórico, né, um longo histórico na área de eficiência energética, né. Nós temos desde 84 lá as primeiras ações, exatamente junto com a indústria, né, no sentido de melhorar a eficiência energética das empresas, né, e aumentar a competitividade das empresas no Brasil, né. Temos uma atuação também bastante longa e conhecida junto por meio do programa Procel, né, junto a empresas, atuando no setor, nos sistemas, nos principais sistemas, né, de consumo energético industrial, sistemas motrizes, sistemas de ar comprimido, e com diversos programas, né, que têm apoiado então a indústria nesse sentido. Mais recentemente, né, depois a partir de 2017, temos apoiado dois grandes projetos, né, por meio do Procel, que são o Programa Aliança, que é um programa voltado para empresas energointensivas, e também o Programa Brasil Mais Produtivo, Programa Aliança coordenado pela Confederação Nacional da Indústria e o Programa Brasil Mais Produtivo coordenado pelo Ministério da Economia, mas ambos com apoio do Procel, né, atuando, né, na identificação de medidas de eficiência energética nas indústrias e também na inserção da cultura da eficiência energética e da gestão de energia nessas empresas, né? E então agora, mais também por meio da nossa cooperação com o Ministério, com a cooperação alemã, nós identificamos também o interesse de atuar com a atividade de redes, né? Como a Carmen disse, é uma experiência que foi iniciada ali na Alemanha e já passa por outros países também, já tem experiências em outros países nesse formato de redes, né? No setor industrial, e nós então entendemos que seria interessante aplicar esse conceito ao Brasil. Por meio da própria cooperação alemã, já temos foram desenvolvidas algumas iniciativas no setor de saneamento, né, por meio de um projeto de cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e atualmente nós estamos rodando, né, no primeiro projeto, uma experiência piloto de redes de eficiência energética em edificações públicas, né, um projeto que está sendo conduzido aqui em Brasília, com instituições públicas sediadas em Brasília, e que está sendo uma experiência muito interessante, né, da verificação desse conceito para esse tipo de instituição, e com o apoio, então, da Carmen e da equipe da GIZ que trabalha aqui conosco, nós identificamos também essa possibilidade de fazer um piloto também na área industrial, que é exatamente o foco, né, e o primeiro conceito dessa ferramenta, né, de implementação de medidas de eficiência energética na indústria. Então, eu fico muito satisfeita, né, muito feliz por estar iniciando esse projeto, mesmo com todas as dificuldades, né, que nós temos enfrentado nesse ano. O projeto está conseguindo ser implementado e fico muito feliz pelo interesse também que já foi despertado nas indústrias, né. E como forma também de oferecer um conteúdo, né, informações, uma fonte de conhecimento para todos que têm interesse nessa ferramenta, nós, com apoio também da GIZ, de consultores contratados, nós fizemos uma publicação, vou pedir para o Ricardo compartilhar só a capa, nós vamos divulgá-la exatamente hoje, né, após o evento,
nós vamos fazer a divulgação dessa publicação, que é uma compilação, então, das experiências que já foram desenvolvidas na Alemanha e alguns países, né, nesses formatos de redes de eficiência energética, redes de aprendizagem, e uma primeira identificação da aplicabilidade ao contexto brasileiro. É uma publicação simples, mas que traz bastante conteúdo sistematizado para que todos possam conhecer um pouco mais dessa ferramenta e do conceito que nós vamos trabalhar, então, nesse primeiro projeto piloto, que nós esperamos que seja o primeiro de muitos. Então, eu agradeço mais uma vez a participação aqui e espero que todos aproveitem bastante esse evento e tenham muito interesse em cooperar nesse projeto. Obrigada e um bom evento a todos. Muito obrigado, Samira. Queria aproveitar já deixa dessa publicação, informar a todos que hoje, após o evento, todos receberão por e-mail já essa publicação via link para download, além também de uma brochura específica para o evento de hoje, para o projeto da rede de eficiência energética e gestão de energia para indústrias, que a gente está apresentando hoje, tá bom? Então, hoje, no máximo, aí após o almoço, vocês vão receber tudo isso por e-mail, quem está participando aqui, tá? Então, agora, vamos à continuidade. Mais uma vez, obrigado, Samira, tá? Pela participação, pelo apoio desde o começo. E queria, então, passar a palavra para o Felipe Toro, do IRES, para contar um pouco para a gente sobre a experiência alemã e a metodologia das Learning Energy Efficiency Networks. Felipe, com você, obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Carmen y Samira, por las presentaciones. Espero que mi presentación va a ser en portuñol. Não vai conseguir entender sem problema, Felipe. Okay. Me fala se precisa de algum apoio com a apresentação, senão eu coloco por aqui. Está bien hasta ahora. Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença de todos vocês e pelo interesse no projeto. E gostaria de les apresentar experiências coletadas nas redes de eficiência energética na Alemanha e mostrar alguns exemplos bem-sucedidos. Darei uma visão geral do conceito e do método e entrarei em mais detalhes das atividades atuais dessas redes na Alemanha. Mi nombre es Felipe Toro y estoy en la organización IRES. Ok. Entonces, a historia das... Ricardo, you don't see my presentation. You're not sharing. 1 second. Please let me know if you need help and then I can share it for you. I select this. Yep. Now it's sharing. Now it's sharing. Okay. Okay. Ok. Una pregunta importante es ¿cómo puedo avaliar mi potencial de eficiencia energética y aprender junto con otras empresas? Esa fue una pregunta que tenían muchas empresas en Alemania y tienen actualmente todavía muchas empresas en Alemania y en el mundo. Okay. Felipe, just a second, please. Can you put your mic closer to your mouth? Because sometimes you don't hear you very well, so I think it's better now. A little bit better, yeah. So just speak slowly in Portuñol and you understand. Thank you. Ok. A história das redes de eficiência energética remonta ao final da década de 80, com o modelo energético de Zurich, na Suíça.
Este modelo foi estendido ainda mais na Suíça até 2006, explorando também as pequenas e médias empresas, além de oferecer mais incentivos para participações de empresas como a redução das taxas de CO2. Porém, a participação na Suíça tem de ser pagadas pelas empresas. As redes alemãs de eficiência energética estão marcadas nas cores verdes neste gráfico. Na Alemanha, o conceito foi introduzido pela primeira vez pelo IRES e pelo Fraunhofer ISI em 2001. E mais tarde, esta experiência foi a base para projetar pilotos subsequentes junto com empresas de energia, por exemplo, ENBW em Ravensburg. Bem como comunicações importantes para PMEs em 2008. Estas atividades preparam o terreno para um projeto de demonstração maior na Alemanha, com mais de 350 empresas, e que foi nomeado como 30 redes piloto de eficiência energética para a Alemanha. Nestas atividades, incluirão o desenvolvimento de ferramentas e métodos para gerenciar as redes, como também uma avaliação dos impactos. Devido ao seu sucesso, foram definidos projetos e programas de políticas como o Programa MARI para PMEs, assim como um projeto Lean SEN, com o objetivo de criar 100 redes até 2018. Em 2015 e 2016, houve um acordo voluntário da iniciativa Redes de Eficiência Energética, com associações empresariais e o governo federal para estabelecer 500 redes de Alemanha até 2020. Até agora, foram estabelecidas mais de 250 redes, com um impacto muito grande na redução de emissões e um aumento da competitividade das empresas. ¿Por qué las empresas en Alemania participaron en estas redes de eficiencia energética? Los gerentes de energía están capacitados para reducir costos y aumentar la eficiencia. Numerosos investimentos lucrativos y posibilidades organizacionales para reducir los costos de energía usando a energía de forma más eficaz están presentes en muchas empresas. Eles são parcialmente conhecidos dos gerentes de energia e frequentemente não há sido tempo suficiente para preparar e selecionar a solução de investimento. As redes de eficiência energética foram criadas na Alemanha com o objetivo de aumentar essa eficiência energética de forma rentável e reduzir as emissões de CO2. E quando uma rede, o objetivo de uma rede de eficiência energética con 10 a 15 empresas es tornar muchos potenciales de eficiencia rentables disponibles para cada uno de sus participantes más rápidamente y con menos esfuerzo a través de una troca regular de experiencias moderada por un especialista. La experiencia en la Suiza y en Alemania hasta hoy muestra que los participantes de tais redes pueden acelerar a melhora de eficiência energética e assim reduzir os custos específicos de energia em pelo menos o dobro da média industrial. Em poucas palavras, o que são as redes de eficiência energética? As redes de eficiência energética são um grupo de empresas que voluntariamente decidem aprender e trabalhar juntas por um período de tempo estabelecido. Em alguns casos, 2 anos. Em Alemanha, a princípio, foram 4 anos, em atividades relacionadas com a identificação de potenciais de eficiência energética, a implementação de medidas de eficiência energética, a avaliação financeira dessas medidas de eficiência energética
y el entrenamiento general sobre sistemas de generamiento de energía, monitoramiento y evaluación de economía de la energía. Y por último, reducir costos de energía y seguramente muchos otros. Las redes de eficiencia energética son un proceso que está padronizado actualmente para moderar y mejorar la troca efectiva de experiencias entre los gerentes de energía y participantes, no a nivel de empresa. Las redes fornecen herramientas de TI para conducir reuniones, así como para avaliar potenciales y evaluaciones financieras. Além disso, los especialistas en energía acompañan el proceso. Objetivo general de capacitar los gerentes de energía a serem mais bem-sucedidos na implementação de eficiência energética em nível de empresa, identificar medidas lucrativas e comunicá-las efetivamente a tomadores de decisões nas empresas. ¿Cuáles son las funciones de los participantes en una red, como fue en Alemania y posiblemente muy parecido va a ser en Brasil? El operador de red, sus funciones es adquirir empresas de total responsabilidad de la red por todo el tiempo, es un host. Y hay diversas organizaciones que han tomado este papel, como empresas o también empresas de energía, utilities, cámaras de comercio, ciudades, municipalidades, agencias de energía o también empresas de servicios de energía. El moderador de las redes, su función es organizar y moderar un intercambio de informaciones y reuniones en las redes. Y varias empresas, varias organizaciones han tomado este papel como empresas participantes o empresas privadas. También las mismas empresas de energía o utilidades, portadores de red o los consultores de energía también han tomado este papel en Alemania. Los consultores de energía, aquí a mi derecha, funciones son especialista técnico en energía e eficiencia energética de red. Y organizaciones son principalmente consultores de energía y también empresas de energía. O también los mismos gerentes de energía, funcionarios internos de las empresas. Las empresas participantes, sus funciones es realizar o tener una auditoría energética y identificar potenciales, compartir estas experiencias con otros participantes, informaciones sobre eficiencia energética dentro de sus empresas y también mostrar un poco más sobre las decisiones de investimento. El impacto de la red en Alemania, con base en la 2020, pero con base en la evaluación realizada en 2019, indica una media por red. En promedio, 11 empresas han participado en redes. Actualmente son más de 250 redes en Alemania. Esta evaluación fue para 87 redes. Y en promedio, 41 medidas de eficiencia energética han sido implementadas por red. Un promedio de 31.000 megavatios horas de energía final ha sido economizada por año por cada empresa. Y 12.000 toneladas de CO2 en media economizadas por año. Todas las empresas han cumplido el cumplimiento de la meta, más de lo que esperaban. Y el 88% de las empresas que ha sido preguntada directamente clasifican la relación costo-beneficio como boa o muito boa. Quiero, para finalizar, unos ejemplos muy cortos de dos redes. La red de eficiencia energética en Karlsruhe es una red que sigue, en parte siguen aún finalizando. Esta es una red que funcionó de 2009 a junio de 2013 en su primera fase. Aquí están los logos de empresas participantes como Fiducia, una empresa muy importante en Alemania para el sistema bancario, que también está en Karlsruhe.
o como L'Oréal y Michelin con sus plantas de producción en Karlsruhe. Y ellas identificaron cerca de 150 medidas de eficiencia operacionales. Entre ellas, por ejemplo, los sistemas de iluminación de un hospital municipal, con una economía de 2.200 kilovatios por año. También la instalación de un sistema de recuperación de calor en una fábrica de refrigeración de industria ITAD, por ejemplo, con una economía de 900 megavatios hora por año. Y en total esta red ha logrado ahorrar 15.500 megavatios por año, un 6% menos comparado a los valores de 2008. Y una reducción de 8.500 toneladas, un 11% con respecto a su base, para las toneladas de CO2. Otros ejemplos han sido el aire comprimido para Aluplast, la utilización de un control de aire comprimido de nivel superior o optimización de presado de red, una inversión de 15.000 euros, con economías anuales de 80.000 kilovatios hora y 37 toneladas de CO2 y casi 10.000 euros por año en la reducción de costos de energía. La empresa L'Oréal también, por ejemplo, un proyecto, por ejemplo, utilización de calor residual de generación de aire comprimido para aquecimiento adicional de agua, una investimento de 20.000 euros y unas economías anuales de 112.000 kilovatios hora o 6.200 euros en costos de energía. Un ejemplo también importante que también es presente en muchas compañías en Brasil, ejemplos de ventilación, ahora con el tema de corona también muy importante. La conversión de gabinetes climáticos, los centros de datos, en este caso un investimento mucho mayor de 157.000 euros y con economías anuales de 820 megavatios hora y casi 100.000 euros de costos anuales de energía reducidos. Aquí son unas imágenes. Estas imágenes son, por ejemplo, una reunión de red con visita local a la empresa Angiomed, otra empresa también muy importante en la parte médica aquí en Karlsruhe, donde diversos ingenieros, consultores y los parcenarios de la red y también del proyecto asistieron a esta reunión. O el ministro de Medio Ambiente, esto fue utilizado por muchas empresas para su marketing, como en este caso la firma L'Oréal, con el Ministerio de Medio Ambiente Franz Minister Stella de la región de Baden-Württemberg y de Karlsruhe, donde visita un poco para ver las medidas de eficiencia que han sido implementadas. También hay otro muy interesante labor de las redes, que ha sido también dar un reconocimiento a las empresas por su trabajo. Y al final de la primera participación, de la primera fase, también han dado un homenaje a estas empresas en esta red. Por último, un best practice más actual, que es también, son muchos los que podría reportar a Alemania, pero este también me pareció importante mencionar para Brasil. Son, en este caso, 15 empresas de diferentes áreas, entre ellas Siemens, Commerzbank o Lufthansa. Desde 2017 a 2020 han logrado 30.000 megavatios horas de energía reducidos o economizados y 5.500 toneladas de CO2 en este periodo de tiempo. Y un ejemplo aquí es el ejemplo de cambios de iluminación LED, que en este caso es mucho más fuerte que el caso de Karlsruhe en el hospital público, con una reducción de 90 megavatios hora. Y también tienen otros proyectos importantes en la parte de electromovilidad y en la parte de ventilación. Espero que me hayan podido comprender y entender, y obrigado por la atención, Ricardo, a todos também. Muito obrigado, Felipe, pela informação. Acho que é muito importante sempre que a gente adapta um projeto, né, que já é bem estabelecido na Alemanha e traz um conceito para o Brasil, a gente sempre pensa em como implementar esse tipo de rede, por exemplo, da melhor maneira possível, tendo como base, obviamente,
à realidade brasileira, né? Eu acho que isso que a gente vai ver agora, tanto na apresentação do Hamilton, depois quando eu for falar sobre a rede em si, a gente conseguiu fazer um bom trabalho nisso e muito obrigado por todo o apoio, toda a contribuição que você tem dado para nós, tendo base nessa experiência da Alemanha. Vamos continuar então. Hamilton, por favor, pode assumir a palavra e compartilhar a sua apresentação. Bom dia para todos. Eu estou compartilhando aqui minha tela. Vocês me avisem, por favor, quando estiver Deixa em full screen, por favor. Agora sim. Maravilha. Bom dia para todos. Obrigado a todo mundo que está aqui participando, tanto palestrantes quanto convidados, participantes que já estão ali com algumas perguntas, já estão colocando o interesse de vocês também em se engajar nessa iniciativa. É muito valioso para a gente ter todos vocês aqui. Como o Felipe e o Ricardo já introduziram, eu estou representando aqui a Midseed Projetos, que é uma empresa de consultoria e pesquisa na área de eficiência energética e energias renováveis. A gente tem como papel nesse projeto de consultor de eficiência energética, que nem o Felipe já comentou, que tem esse papel estabelecido ali no funcionamento da rede. Nesse sentido, a gente está tomando uma abordagem aqui no piloto brasileiro para o estado de São Paulo, um pouco específica. A gente vai detalhar quais as características desse piloto que a gente definiu, mas é importante já adiantar que a nossa abordagem está orientada em ações práticas, em ajudar as empresas a implementar ações práticas e de curto prazo, para obter resultados de melhoria de desempenho que sejam tangíveis, que sejam mensuráveis, que sejam demonstráveis. Vocês viram agora na apresentação do Felipe resultados muito claros, né, de economia de energia, de redução de emissões, redução de custos também atrelados a essas reduções de consumo de energia. Então a gente pretende que esse piloto aqui em São Paulo represente também resultados que a gente consiga mensurar e quantificar dessa mesma maneira no período que a gente vai trabalhar. Pensando nisso, a gente vai focar em tecnologias transversais. Felipe mostrou alguns exemplos, por exemplo, de ar comprimido, de ventilação, que aplicam em vários setores industriais, não só em um ou em outro, estão presentes em vários. Essas tecnologias transversais permitem que a gente converse mais rapidamente, que a gente consiga cooperar de uma maneira mais adequada. E como comentei antes, em ações de curto prazo. De qualquer maneira, a gente sabe que tem processos industriais que precisam de um planejamento maior e de um estudo muito mais aprofundado. Então, essa nossa participação, as empresas que participem da rede terão um apoio também na estruturação de projetos de maior porte. A gente entende que a avaliação técnica deve ser cuidadosa, que o projeto de engenharia deve ser cuidadoso para projetos de maior porte em termos de eficiência energética. E a gente não quer deixar de lado também esses projetos que dependem ou que precisam ou exigem um tempo maior de implementação e de planejamento. Então, eles estarão também dentro das ações da rede, né, ajudando a estruturar e montar projetos de sucesso. Então, o nosso papel, como comentei introdutoriamente, é dar esse suporte técnico e a facilitação das atividades da rede, principalmente o diagnóstico energético, a avaliação técnica e econômica dos projetos, e fornecendo sempre alternativas de financiamento, de garantias, que são uma das principais barreiras que as indústrias se enfrentam, tanto internamente quando vão acessar algum tipo de crédito ou algum tipo de financiamento. Nessas tarefas de suporte técnico, a gente tem está apresentando como consultores para essa rede o Rodrigo, que está aqui junto entre os participantes, Rodrigo Garcia, com uma ampla experiência no setor industrial. Eu, que sou Hamilton Ortiz, estarei também me ajudando nessa coordenação das atividades. A Midseed inteira tem uma equipe pronta para apoiar em termos técnicos, tanto na área térmica quanto na área elétrica, diferentes setores, diferentes aplicações industriais que possam exigir alguma ajuda. E tem o apoio, claro, do Felipe, que já apresentou antes essa metodologia e essa padronização da rede como um fator de sucesso para esse projeto. Passando um pouquinho pelas etapas que a gente vai ter daqui para frente, né, no trabalho da rede, teremos um período de diagnóstico energético ainda nesse ano,
planejado acontecer entre outubro e novembro. Não quer dizer que a gente não possa começar um pouquinho antes, se tem uma empresa já interessada, que já manifestou interesse. A gente já até fez um questionário com várias respostas. Temos aqui, imagino, entre os participantes, pessoas que já nos responderam que têm interesse em participar da rede e que estão dispostas já com alguns dados de diagnósticos energéticos prévios. Então, essa vai ser um insumo muito rico para a gente desenvolver esse diagnóstico energético, que será feito internamente pelas empresas. A gente vai apoiar todos os participantes nessa condução do diagnóstico energético profissional, seguindo, claro, a metodologia das normas ISO, 50001 e 50002, especificamente para diagnóstico energético, e com algumas ferramentas que eu deixei aqui citadas algumas, como análises gap da norma, do atendimento da norma 50001, análises gap também da eficiência de equipamentos e sistemas, que a gente tem prontos e preparados para vocês utilizar. Temos um guia técnico específico de diagnóstico energético para os participantes da rede, que vai conduzir claramente as empresas por cada uma das fases do diagnóstico, entendendo que tem o levantamento do consumo, a identificação dos principais consumidores, a quantificação das oportunidades e várias fases que fazem parte de um diagnóstico completo, para ter, finalmente, nessa etapa, uma ficha preenchida, uma ficha padronizada de diagnóstico energético, onde a gente tenha esse ponto de partida que todo mundo está claro qual é o seu desempenho, quais são as oportunidades e vai começar já na etapa de encontros da rede, conversar e cooperar entre os participantes para fazer essas ações acontecer. Então, na fase de encontros da rede, que vai acontecer de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, a gente tem planejado 6 encontros dessa rede no ano que vem. A gente tem como principais pilares a expertise no modelo, que o Felipe já comentou anteriormente, várias ferramentas do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que a gente vem trabalhando e adaptando para a realidade brasileira e que tem ampla riqueza em termos técnicos de avaliação de projetos. Temos vários pacotes e rotinas de simulação de software que podem auxiliar tecnicamente na quantificação de projetos também, das diferentes usos finais que aparecerão durante o trabalho da rede, algumas delas relacionadas ao trabalho do Laboratório Lawrence Berkeley, que tem um trabalho muito rico também em ferramentas de eficiência energética. Depois do tempo que a rede vai ter seus encontros facilitados, a gente pretende que as empresas consigam continuar as atividades de medição e verificação de uma maneira profissional e também com ferramentas que a gente fornece durante a rede que vão contribuir para as empresas acompanhar esses resultados a posteriori. Então, de 2022 em diante, a gente espera que seja feita uma medição e verificação em cima dos resultados que comecem a ser implementados no período da rede. Só para finalizar já, o meu último slide fala um pouco do que a gente entende como critérios e interesses, como motivadores, né, das empresas já aqui no Brasil, já começando a adaptar esse modelo à realidade brasileira. A gente precisa de empresas que tenham um consumo relevante de energia, que tenham um potencial de redução de custos ali pronto para ser explorado, e esse potencial de redução de custos ter uma componente boa de eficiência energética, que já tenham avançado em algumas ações prévias, tanto de gestão quanto de diagnóstico, que tenham alguma familiaridade com o tema, que estejam interessados em modernizações, otimizações de processos, automação. A gente quer muito explorar essas oportunidades no trabalho cooperativo, e que se alinhem com a gente nessa troca de experiências. E principalmente, eu acho que uma pergunta que vai aparecer, eu vejo que está pipocando aqui algumas perguntas, não vi ainda, mas imagino que irão aparecer algumas sobre a questão da Covid-19, né? Como que a gente encaixa esse trabalho da rede numa agenda de recuperação econômica, numa agenda de dificuldade, de um ano que vai ser difícil, né? 2021 vai ter uns grandes desafios ali para a gente manter as operações com menores custos, e a gente pretende muito que essa rede contribua nessa agenda de recuperação. Entre os principais interesses tem a questão dos benefícios da eficiência energética serem múltiplos e variados. A gente quer que todos eles sejam atendidos, demonstráveis também durante o trabalho. E da parte já mais técnica, empresas que tenham interesse em recuperação de calor,
em medidas de motores, bombas, compressores, aquecimento, resfriamento, integração energética, vários tipos de medidas que a gente quer auxiliar e quer destravar a sua implementação, estaremos prontos para ajudá-los. Eu queria só finalizar comentando que eu vi ali entre as perguntas, entre os comentários, que tem pessoas participando de outras regiões de São Paulo, de outras regiões do Brasil que não São Paulo. A gente quer muito não excluir o trabalho de vocês, no sentido de que vocês serão pioneiros, talvez, na implementação de redes fora de São Paulo, fora desse piloto. A gente está lançando esse piloto para demonstrar o modelo, mas precisamos muito de network carriers em outros lugares do Brasil que se engajem nessa ideia e que cooperativamente implementem em outras regiões, em outros setores também. Então, muito obrigado a todos. A gente vai passar agora para um detalhamento um pouco maior do que vai ser a rede em si, que o Ricardo vai fazer para a gente. Eu vou parar de compartilhar, então, aqui. Estou disposto a qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham dessa parte da nossa facilitação. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Bom, então, para não perder tempo, já vou repassar aqui na minha apresentação. Só um minuto, por favor. Vamos lá. Pessoal, de novo, só voltando ao que eu apresentei no começo, né, pegando o gancho do que o Hamilton citou agora, a ideia realmente é, para quem não é de São Paulo, tem duas alternativas que eu vejo aqui. A primeira que vocês estão participando do nosso lançamento, vocês sabem qual que é a ideia que a gente está posicionando aqui, e a ideia de ter buscado São Paulo era justamente por ser o principal parque industrial brasileiro, fazer uma coisa um pouco mais próxima, ter essa primeira experiência com uma rede sendo implementada no Brasil, para depois poder fazer uma expansão disso. Então, se vocês não têm uma planta no estado de São Paulo, né, que poderia participar, peço gentileza, vai ter meu contato aí no final também, entre em contato com a gente já, a gente tem muito interesse de ver outras regiões que poderiam receber esse tipo de projeto, né, para que a gente possa o quanto antes também contribuir para isso. Tá? Então, já estendendo aí o convite para todos os colegas participantes aqui de outras regiões, para que a gente possa pensar o mais cedo possível em alternativas saindo do estado de São Paulo. Tá bom? Eu queria apresentar muito rapidamente aqui hoje qual que é a ideia da iniciativa piloto, o background todo desse, né, que é um trabalho há muito tempo da GIZ e que a Câmara participa também, representando o lado industrial aqui, empresarial em São Paulo e em todas as regiões onde temos associados, no fomento aí da competitividade da indústria no Brasil. Né? Isso é um tema recorrente, né, que a gente trabalha nas nossas atividades, e a gente acredita que esse modelo de rede de eficiência energética tem muito a agregar para que a indústria ganhe cada vez mais competitividade no Brasil. Fora todos os outros temas que a gente sabe que são recorrentes também, da parte tributária, carga trabalhista, que a gente sempre ouve em reuniões de comitês, mas a gente está fazendo tudo que a gente pode no âmbito que a gente pode influenciar direto. Né? Então, esse tipo de projeto é o que a gente acredita muito, que pode contribuir diretamente para as indústrias, independente de alterações que dependam, por exemplo, de um legislativo ou algo do tipo. Então, com esse projeto, a adaptação em relação ao que o Felipe mostrou de rede na Alemanha, a gente fez uma adaptação para um projeto que dura no máximo aí um ano e meio, né? Como o Hamilton tinha apresentado também. A gente vai, no período entre setembro, outubro e novembro, fazer já com os interessados aquela avaliação energética, né? Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco em detalhe quais são os critérios para participação na rede. Mas, então, é um modelo mais compacto, né, do que a Alemanha, que dura aí 4, 5 anos. Né? Então, tem toda a moderação de especialistas, né, em energia nessas reuniões, a troca regular de experiência entre os participantes e outros experts que a gente convida para contribuir nessas reuniões. Né? É uma coisa mais ágil, uma forma mais rápida de validar ideias de projetos, de mostrar o que foi implementado e que deu muito certo, para realmente contribuir para que essas diferentes experiências agreguem para todos do grupo. Né? Então, só revisando aqui, a Câmara Alemã aqui em São Paulo é o Network Carrier do projeto, aí a MITSID é a nossa especialista em eficiência energética,
A IRES, o nosso parceiro de implementação lá na Alemanha, o apoio político tanto do MME em Brasília quanto do BMWI na Alemanha, que é o Ministério de Economia e Energia alemão, né? E, obviamente, a promoção, toda a estrutura desse projeto, sendo a parte da GIZ. Mais uma vez, obrigado a todos os envolvidos. Nossa visão, a quem se destina essa rede, né? Quem que vai mais se interessar por esses temas? Obviamente são os gerentes, as pessoas responsáveis por essa área de energia ou facilities dentro da empresa, tendo o apoio, o backing ali do CEO e da alta gerência. Então, a gente acredita muito que sem o apoio na gerência para esse tipo de projeto, esse tipo de engajamento, a empresa acaba tendo dificuldade de implementar depois as ideias e os projetos desenvolvidos em conjunto. Ou seja, é muito importante que todos os interessados tenham aliado isso internamente, contem com a contribuição do CEO, até porque assim que a gente pudesse reunir novamente pessoalmente, né, a ideia é que a gente possa ter também não só o encontro dos participantes, mas ter a contribuição dos CEOs e ou de outros representantes da alta gerência das empresas participantes, talvez mostrando a importância de ter aprovado aquele tipo de projeto e que isso impactou na empresa ao longo dos anos. Deixando claro que assim, a auditoria recente ela não é uma exigência, ou seja, se você interessado tem hoje já um laudo energético de 1 ano ou até 2 anos de idade, digamos assim, esse laudo, isso é muito bom, ajuda muito no processo de iniciar a entrada na rede. Agora, se é uma empresa interessada em participar, mas que não tem isso ainda, isso não é obrigatório, a empresa vai poder fazer uma auto-auditoria. Depois, talvez o Hamilton possa dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso também na parte de perguntas e respostas, né, com o apoio e orientação da MidCity, mas fazendo uma auto-auditoria, digamos assim, para que ela possa medir, né, saber qual que é o estágio inicial e poder participar com mais efetividade dos nossos encontros. Então, algumas motivações também inspiradas naquelas que o Felipe Toro já apresentou da Alemanha, né? Uma coisa que a gente tem visto, ouvido das empresas com quem nós falamos até agora, é justamente, né, como identificar mais rápido e de maneira sistemática as medidas de eficiência energética para implementar, como que talvez o gerente de energia daquela empresa vai ter um ganho de aprendizagem participando nessa rede, ou seja, tendo essa troca de experiência constante com outros participantes, né? Basicamente também, para resumir aqui, vocês estão vendo na tela, mas basicamente também essa rapidez, né, a facilidade de identificar benefícios adicionais desses investimentos, né? Então, a gente quer fazer o máximo possível para que, da base, as empresas participantes, trocando as experiências e com a ajuda do moderador, consigam implementar o mais rápido possível algumas melhorias de processos, né? Porque a gente sabe que no Brasil há sempre uma pressão muito grande para que o resultado seja rápido. Então, a gente não quer fazer uma coisa teórica, mas sim uma coisa que seja implementável o mais rápido possível. Então, muitos de vocês participantes hoje responderam também, obrigado por isso, aquela nossa pesquisa, né, no SurveyMonkey, e talvez até por uma curiosidade, o Hamilton citou também na apresentação dele, eu selecionei aqui só dois overviews assim, de respostas que nós tivemos, né? Naquela pergunta que a gente tratava sobre os principais temas gerenciais que interessam as empresas em eficiência energética, a grande maioria era uma resposta uma pergunta de resposta múltipla, ou seja, você podia selecionar até todos os temas se você quisesse, mas mostra também nisso que tem um foco muito claro aí das empresas que responderam em ter benefícios múltiplos da eficiência energética, né? Ou seja, a redução de custo, a otimização de processo, inovação, construção de indicador, etc. Então, a maioria das pessoas que participaram tem algum tipo de política de energia já na empresa, mas, por outro lado, não tem grandes ações em eficiência energética. Então, achei interessante que tem uma política para isso, mas não tem grandes ações no segmento. Então, a gente vê aqui que pelo menos metade de quem respondeu se interessa por sistema de monitoramento e medição de dados, né, para ter justamente como acompanhar isso, mas eu acho que, no geral, fica claro que o interesse das empresas é o geralzão do tema e os benefícios que podem ser alcançados através da eficiência energética.
E quando a gente perguntava sobre os aspectos tecnológicos, né, em eficiência energética, os 4 principais temas aí, em ordem de grandeza, foram esses, né? Em grande maioria, a recuperação de calor, depois motores, bombas e compressores, e aquecimento e também um pouco do resfriamento, dependendo aí do setor. Nós acreditamos ser os principais benefícios de participar dessa iniciativa, né? Para que todos saibam, essa iniciativa ela vai ter entre 10 e 15 empresas participantes, todas indústrias, ok? São justamente a oferta de conteúdo, de ferramentas financeiras, apresentação de TI para auditoria energética. Então, o design, metodologia, supervisão e moderação das reuniões, para que justamente todos os encontros aconteçam da maneira mais frutífera possível, né? Antes de iniciarem as reuniões, a gente vai ter um levantamento dos principais temas que são transversais para todos os participantes, para que possa ter um foco maior naqueles temas que, de fato, atingem a todos na organização das reuniões, né? E todo apoio para comunicação, aprendizado adicional, aprimoramento e outras ideias que surgirem do grupo que a gente possa implementar dentro desse conceito. Eu elenquei aqui alguns dos critérios, né? Esses critérios são uma base para nós tomarmos decisão na hora de avaliar os interessados em participar dessa rede, né? Como falei já no começo, é muito importante para nós que tenha esse comprometimento da gerência da empresa, né? Que a empresa esteja realmente comprometida e que seja um interesse claro em investir em eficiência energética. A parte de se já tem auditoria energética ou não, está disposto, se compromete a fazer uma nesses 2 meses com o apoio que a gente pode fornecer e assim por diante. Então, assim, no geral, a gente imagina que sejam empresas de média para grande que participem desse projeto piloto aqui em São Paulo. Né? Então, tamanho de empresa, como vocês podem ver, o critério é basicamente para ter um overview aqui, isso a gente vai disponibilizar depois a todos os interessados, né? Não tem problema nenhum, tá bom? No geral, a gente vai evitar que tenha uma competição direta muito grande entre muitos participantes, mas eu quero deixar claro aqui que a gente determinou que talvez empresas do mesmo ramo possam participar, até porque é um pensamento de rede que vai ter um mix de empresas, de indústrias, não vai ser só um setor, né, para evitar esse tipo de problema, mas por ser um mix a gente não vai deixar só uma de cada setor participar, então pode ser que tenha uma ou mais de um mesmo setor, ou seja, já deixar isso informado a todos os participantes desde o começo. Qual que é o planejamento aí de toda a rede? Hoje nós temos esse evento de lançamento, entre setembro e outubro a gente imagina que a maioria dos que a gente chamou de contratos de confidencialidade ou NDA, MOU, como qualquer um que seja queira saber em português seja assinado, é basicamente um documento que mostra o comprometimento daquela indústria interessada em participar da rede até o final do prazo, que é entre novembro e começo de dezembro de 2021, né? E que a empresa se compromete a, de fato, participar de maneira bastante engajada das nossas reuniões. Né? Então, entre outubro e dezembro, a gente vai ter aí o evento de abertura para as empresas participantes, é um evento obviamente fechado, não como hoje, e o início das avaliações energéticas, né? Para quem ainda tem que fazer isso. E a partir de dezembro, iniciam-se aí já os encontros, a gente acredita que na primeira fase os encontros sejam todos virtuais, tá? Nessa primeira parte, mas a gente sabe que um monte de coisa ainda vai rolar em relação ao coronavírus, talvez surja uma vacina, ou talvez simplesmente a situação mude de tal forma que os encontros e reuniões voltem a ser presenciais. Portanto, a ideia é que a gente espera muito que os encontros sejam presenciais o mais rápido possível, né? Porque isso naturalmente cria todo aquele espírito de grupo, de todo mundo estar na mesma, comprometido, é mais interessante, né, se encontrar pessoalmente, a gente sabe disso, mas para que a gente não perca tempo e consiga dar os primeiros passos, sempre que necessário será feito digital. Né. E a partir de outubro do ano que vem, já encaminhando para o final dessa rede, a gente vai fazer as avaliações dos resultados, é um evento de encerramento para todas as empresas. Né. É importante também citar, eu acredito que depois o Felipe e o Hamilton possam me apoiar também nisso,
que, além dos objetivos das empresas, a gente tenta, na rede, sempre alcançar um objetivo comum de ganho de eficiência nesse período de trabalho na rede, tá bom? Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que cada empresa tem uma base, outras talvez saiam um pouco já um processo mais avançado de melhoramento de eficiência energética e outras não. Por isso a gente tem os individuais, mas também uma meta global ali do grupo. Então, algumas informações adicionais de como acontece esses encontros, né? Então, a MidSeed, ela fornece as ferramentas e metodologias para orientar as empresas na questão do diagnóstico próprio, né? Ou também, caso queiram de maneira terceirizada. A IRIS e a MidSeed vão avaliar financeiramente as medidas identificadas pelas empresas, né? E fazer também essa identificação das metas de redução da demanda de energia, como eu falei já, tanto individualmente quanto para o grupo inteiro, né? Os encontros que a gente planeja são pelo menos 6 encontros, né? E a gente realmente não é uma reunião de 1 hora, a gente precisa de um tempo lá reservado para que todos consigam focar e conversar a gente fala ali entre 4 e 8 horas, porque a gente vai ter uma apresentação de uma série de coisas, debate, conversa, pergunta e resposta. Então, é importante que os participantes se comprometam e reservem esse tipo de espaço em suas agendas nas datas que serão determinadas. Obviamente, a gente vai fazer a determinação dessas datas o mais cedo possível, para que todos coloquem nas suas agendas, com possibilidade de alteração caso surja algum efeito de força maior, tá bom? Então, também um convite que a gente faz é sempre a possibilidade de visita a plantas. A gente sabe que isso, em alguns casos, é um tema complicado, mas isso é uma experiência que agrega muito, né, essa visualização real de um projeto que saiu e que foi implementado por outros participantes. Acho que é um dos fatores aí que agregou muito nas experiências alemãs. O Felipe sempre deixou isso bastante claro para nós, e a gente espera que ao longo do ano de 2021 a gente possa fazer isso também por livre e espontânea vontade dos participantes, convidando os outros. Eu não vou passar aqui tópico por tópico, vocês dão uma olhada, depois eu vou enviar a apresentação para vocês de qualquer maneira. Tá bom? Só, da minha parte é isso, espero que eu tenha conseguido dar um overview de como vai acontecer essa rede. Eu vou depois disponibilizar meu e-mail a todos os participantes, tanto da minha colega Daiane também, que está aqui participando com a gente, dando apoio em toda essa organização da rede, né, do nosso momento que estamos vivendo agora. Vocês estão vendo agora a Daiane aqui. E era muito importante, o seguinte: todos os interessados entrem em contato conosco o mais rápido possível, né, para que a gente tenha tempo para enviar para vocês um documento de 3 páginas, basicamente, onde cada um se compromete a participar da rede, para que a gente já possa envolver o Hamilton aí para ver essas questões da auditoria. Então, perguntas e respostas a gente vai abrir agora. Inclusive, a gente tem a possibilidade também de deixar a própria pessoa falar do público para ter um pouco mais de interação. Eu recebi aqui uma recomendação de voltar ao slide das informações adicionais, para que todos tenham isso em mente, em vez de deixar lá a palavra obrigado, né? Eu acho que é isso. Bom, gente, muito obrigado. E agora vamos, então, dar seguimento a isso na questão de perguntas e respostas, que a gente já recebeu algumas. Eu vou começar aqui. Eu estou com a parte de Q&A aberta, eu vou ler as perguntas, algumas são um pouco mais genéricas, as outras eu vou talvez convidar o participante, se estiver ainda online, a falar de novo sobre a pergunta deles com a gente, porque a gente tem um pouquinho de tempo, tudo bem? Então, para o Marcelo de Souza, sobre as apresentações, todos os palestrantes que disponibilizarem, a gente vai enviar isso no e-mail de agradecimento depois, mas acredito que não tem problema nenhum compartilhar as apresentações que foram mostradas hoje, tá bom? O Nilson Oliveira diz que existe uma grande oportunidade relacionada à substituição de combustíveis fósseis pela mobilidade elétrica. Essas iniciativas serão apoiadas também? Não vemos muito apoio do Brasil nesse tipo de ação. Eu vou puxar aqui essa resposta
talvez depois a Carmen queira complementar e a Samira, né? Mas queria agradecer, viu, Nilson, a sua contribuição. Nós já executamos, inclusive, alguns projetos em parceria com a GIZ, focada em mobilidade elétrica, tá? O foco aí não era a eficiência energética, mas realmente da mudança total da matriz de energia para elétrico saindo do combustível fóssil. Eu te convido depois, algumas dessas iniciativas têm até vídeos no YouTube, já aconteceram reuniões também presenciais em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Te convido a me inscrever que a gente possa bater um papo sobre isso, tá bom? Então deixa eu ver, já foi aqui também, Carlos. Walter Saca, sobre participar como ouvinte. Isso é uma pergunta que a gente já recebeu, né? Eu já volto para a questão da mobilidade elétrica, desculpa, Samir e Carmen, só para responder isso. A gente já discutiu essa questão sobre participar de ouvinte, a gente não determinou isso especificamente, a gente vai entrar em contato com você caso essa oportunidade seja aberta. Agora o foco é realmente em fechar essas 10 e 15 empresas que vão participar integralmente da rede e não outras opções, tá bom? Carmen e Samira, vocês querem comentar alguma coisa em relação à mobilidade urbana para a mobilidade elétrica? Ricardo, eu posso comentar? Na Pode comentar, verdade, por favor. você já falou um pouquinho, né, sobre isso, que realmente nós já tivemos aí algumas ações nesse sentido. Na verdade, nós não exatamente, né, mas como governo, o Ministério da Economia, junto com a cooperação alemã, já desenvolveu uma série de trabalhos nesse sentido, né, da mobilidade elétrica, e é um tema que está no nosso radar, né, como um tema importante, mas que ele é um tema mais ligado a essa mudança, né, para um contexto que a mobilidade elétrica está mais entranhado, né, na nossa matriz veicular. Ele é um contexto mais ligado à indústria, ao setor industrial, né, às políticas industriais no Brasil. Então, a gente entende que, especificamente, o Ministério da Economia, mais relacionado à área de competitividade industrial, vai ter uma atuação maior nisso. Com relação à eficiência energética, é um tema que está no nosso radar, mas que eu acredito que no contexto desse projeto nosso das redes, ele não deve entrar, a não ser que tenha o interesse, né, dos participantes da rede de tratar desse assunto, né? Mas realmente é um tema que está no nosso radar na eficiência energética, mas principalmente no contexto da política industrial. Você quer complementar, Carmen? Ou... Eu acho que a Samira colocou de forma excelente e atuamos em cooperação, então estamos muito alinhados nesse sentido. Tá bom. Perfeito. Obrigado, Carmen. E, bom, eu queria agora duas perguntas. A pergunta é da Michele Fernanda Faria, se uma empresa que tenha várias unidades no Brasil, se todas poderão participar ou se deverá ser escolhida uma unidade. Deverá ser escolhida a unidade que consta para essa iniciativa piloto que está localizada no estado de São Paulo. Tá? Então, mas se você tiver mais de duas, fala com a gente para a gente poder realmente ver aí qual que entra, ou se entram as duas. Acho que isso não é um problema agora, mas é importante ter dados específicos de uma planta que possa ser aplicado todos esses aprendizados da rede de maneira mais prática possível. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder, Michele, sua pergunta. Uma outra... Ricardo, posso Oi. complementar um pouquinho? Sim, por favor, Hamilton. Da Michele? Sim. Então, Michele, se a empresa tiver várias unidades no Brasil e várias ainda em São Paulo, a gente poderia trabalhar com mais de uma, no caso que essas várias estejam dispostas a ter o diagnóstico energético e ações implementadas nessas várias empresas do estado de São Paulo. De preferência seria uma, para a gente ter um maior controle, né, da
tanto do diagnóstico quanto da implementação de ações, mas tendo mais de uma, como o Ricardo falou, pode entrar em contato com a gente detalha bem qual seria o escopo da participação da empresa no estado de São Paulo, e seria muito interessante ser mais de uma para uma empresa. A gente pode avaliar especificamente o caso, mas não há uma restrição, não. Perfeito, obrigado, Hamilton. Eu vou prosseguir. Tem uma pergunta da Cibele Monteverde sobre a relação dos participantes. Isso, quando tiver em execução a rede, vai ter também um portal nosso onde a gente vai falar sobre essa iniciativa piloto e, naturalmente, quem está participando dela. Tá? Aproveitando aqui, então, também, Tiago Oliveira, muito boa sua pergunta, Tiago, sobre se há custo inicial para os participantes da rede. A participação na rede, ela é gratuita. A única coisa que é esperada do participante é, naturalmente, que tenha o comprometimento da empresa e que, para disponibilizar recurso humano, digamos assim, né? Ou seja, se você for o participante, por exemplo, que você esteja disponível a atuar tanto nos encontros quanto nos preparos necessários em cada indústria na parte de levantamento da análise energética da sua empresa, em pensar em possíveis implementações e melhorias de processo que vocês vão fazer. Então, esse é, digamos assim, o custo da empresa, mas não existe nenhum pagamento que a empresa participante fará para nós para estar isso. É uma iniciativa piloto, não tem custo para se inscrever, né? É só que a gente frisa aqui muito essa questão de disponibilidade de participação, tanto nos encontros quanto internamente na empresa, fazendo o que for necessário, né, para que ao longo desse 1 ano e meio aí a sua participação seja a mais proveitosa possível. Tá bom? Vamos ver agora. Só estou dando um overview aqui nas perguntas. Ricardo, teve uma pergunta que eu respondi em texto, que estava lá no comecinho. O Carlos Augusto perguntou da KMR Energia, ex-especialista em diversos usos finais. Ele perguntou se poderia participar do processo, sabendo que a empresa tem uma experiência em MV, índice de verificação. Eu respondi ali no texto, mas reforço aqui que, primeiro, agradecer às empresas fornecedoras de produtos e serviços que estão aqui participando do lançamento e que estão prontificando para participar de alguma maneira na rede. A gente pretende ter um pool de fornecedores qualificados de sistemas e serviços que estejam dispostos a atender às necessidades das empresas e que passem pela nossa assessoria técnica em questão de avaliação técnica e econômica. A gente não iria fazer indicações diretas de algum fornecedor, mas sim considerar esse pool, esse grupo de fornecedores para serem possíveis fornecedores de soluções que sejam de interesse das empresas participantes. Isso abrange também um pouco a pergunta da mobilidade elétrica. Sendo um interesse na agenda de eficiência energética de alguma empresa participante e havendo uma empresa que fornece algum serviço relacionado à mobilidade elétrica, a gente vai considerar sim, porque faz parte da agenda do grupo de ações possíveis dentro da indústria. Então, mas como a Samira disse, sendo de interesse de alguma das empresas participantes. Perfeito, obrigado, Hamilton. E também acho que isso já responde quase que diretamente ali a pergunta do Francisco Dias, né, que eles vão repassar, ele vai repassar esse conteúdo, mas que basicamente a KSB, a Bombas pode melhorar o sistema de bombeamento. Eu só não sei aqui se vocês trabalham nisso, né, Fábio, Francisco, Fábio, né, quem talvez queira mais ver se tem oportunidade para apresentar alguma coisa, é o que o Hamilton falou, é para participar desse pool, mas toda a indústria tem o que melhorar, né? Ou seja, se vocês têm também metas de melhoria em eficiência energética, convido a participar como integrante da rede, não só participar desse pool, e realmente a decisão de cada empresa do que vai investir ou não é de cada empresa, não é nossa. A nossa é de mostrar caminhos do que a empresa pode fazer, certo? Então, respondendo já a pergunta do Francisco Dias e do Fábio Dutra a respeito de quem poderia contribuir. Eu vou puxar aqui uma pergunta, gente, que é do Biratã Castelhano, se existe algum critério com relação ao porte e à origem de capital da empresa. Não colocamos isso como critério, tá bom, Biratã? Deixando bem claro, talvez você tenha até visto que a gente tinha essa pergunta
no nosso questionário, mas ela é mais para entender, principalmente, quais empresas mais se interessam, digamos assim, pelo tema, e não para excluir uma ou outra, tá? Então, a gente tem tanto empresas familiares, quanto grandes empresas brasileiras listadas em bolsa, quanto multinacionais estrangeiras estão aqui. Todas, inclusive, vai lembrar, todas instaladas no Brasil são consideradas brasileiras, independente da origem do capital. Então, a gente não está levando isso em consideração, tá bom? Vamos lá, como participante. Ricardo. Oi. Ricardo, sorry. Con respecto, I don't know how to talk to you, if I should talk in Spanish or in English. Fala em portunhol, tá bom. Portuñol es un poco, voy a tratar. La pregunta está que el criterio de los costos, si es un capital internacional o nacional, es importante para el análisis de la rentabilidad de algunas medidas. Y esto lo tiene que decir cada empresa participante con su ingeniero, con su energy manager, tiene que contarnos un poco y contarle a las otras empresas cómo se decide estos proyectos en su empresa, si es con capital nacional, si es con capital internacional, porque hay algunas empresas que tienen ciertas ventajas en el manejo de sus flujos financieros internamente. Entonces, es algo que está por explorar, ¿no? Por eso no puede ser un criterio de selección. Exatamente. Ele é mais um critério depois de contribuição para riqueza de conversas do grupo, mas não exclui ninguém. A gente, isso é neutro em relação às empresas. Samira, tem uma pergunta específica para você aqui, do Veric Ribeiro dos Santos. Samira, MME terá algum programa específico de financiamento para a implementação dos projetos ações oriundos da rede, ou somente os programas atuais de financiamento? Se você me permitir, Samira, antes de passar a bola para você, eu vou aproveitar essa deixa e comentar uma coisa também específica aqui do estado de São Paulo e algumas outras que a gente tem acompanhado, e aí eu passo específico para a MME, tá bom? Obrigado, Veric, por essa pergunta para o Samira. Eu só vou puxar um gancho muito rápido. A gente tem visto o seguinte, o que a gente, da rede, vem, obviamente, ideias, ferramentas financeiras para que esses projetos sejam implementados. Mas duas coisas que são muito interessantes. Se não me engano, o BNDES tem um projeto aí para sair também em breve, específico para investimentos em eficiência energética. Em breve será anunciado um projeto que tem apoio da GIZ, né, com uma associação e também com a Desenvolve São Paulo aqui para o estado de São Paulo, mas não vai ser digamos assim, capital só para o estado de São Paulo. A Desenvolve São Paulo cuida só das atividades no estado, mas é um projeto muito interessante que vem justamente dar apoio para indústrias financiarem projetos mais relevantes de eficiência energética, recuperação energética através de resíduos, enfim, é bastante interessante. A gente acredita que a partir de janeiro isso já vai estar implementado, então não vou dar mais spoilers desse projeto, mas que os participantes da rede, de maneira quase que automática, vão ser os primeiros a ficar sabendo do que está acontecendo, porque como tem participação da GIZ direto nesses dois projetos, a gente usa todas as sinergias possíveis para que os participantes tenham aí acesso a essas opções de crédito o mais rápido possível. Pronto, Samira, Cavei, por favor. Não, Ricardo, realmente, com relação a essas opções, né, de financiamento da implementação das medidas de eficiência energética, a gente tem a perspectiva agora, no terceiro ciclo, né, de investimento de recursos do Procel, que foi aprovado agora, no início de julho, de um grande programa com o BNDES, que é um fundo de garantia, né, para os investimentos em eficiência energética. Seria um fundo garantidor mesmo, não específico para financiamento, mas para oferecer as garantias que muitas vezes outras instituições financeiras exigem, né, para esse tipo de projeto. Então, é um trabalho que já vinha sendo discutido há algum tempo com o BNDES, que foi bem aprimorado e agora foi aprovado no âmbito do Procel. Então, ele deve começar a ser executado a partir de agora, né, com a aprovação do plano de recursos do Procel. Também no âmbito desse terceiro ciclo,
existe um outro projeto no âmbito do Procel voltado, então, aí sim, para mecanismos de financiamento, algumas iniciativas piloto com instituições financeiras para identificar novas ferramentas, né, de financiamento que tentem eliminar as barreiras que hoje existem, né, para esse tipo de concessão. E o que você mencionou também, né, um projeto que também nós conseguimos viabilizar junto com o apoio da GZ, junto ao NAMA Facility, que é uma iniciativa de financiamento internacional para ações voltadas, então, para redução das emissões de gás de efeito estufa. O projeto chamado TI4E, na sigla, né, em inglês, é um projeto de uma inovação, né, transformadora aí para o financiamento, então, de iniciativas de eficiência energética voltado mais especificamente para o setor industrial. Então, a gente está agora com uma gama aí de projetos nesse sentido de apoio, então, a essas iniciativas, né, não só estimulando a adoção das medidas, mas também apoiando que elas sejam efetivamente implementadas com recursos disponíveis aí nessas linhas. Sim, e mais um tema que vale a pena citar é que a gente está apoiando, a gente é parceiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, justo também com o Rodrigo Garcia, que está apoiando esse projeto lá da MidSeed, num projeto muito interessante sobre seguro para projetos de eficiência energética, né? Principalmente aqueles projetos que têm uma performance garantida, né, e que a gente sabe que tem uma série de barreiras, às vezes, para serem implementados de fato. Acho que é um projeto que vai, digamos assim, um produto aí que está sendo trazido para o mercado brasileiro, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, IDB em inglês, em parceria com agentes aqui no Brasil, para fazer estudo local, que vai ser muito interessante, que, na nossa opinião, vai alavancar demais a possibilidade desse tipo de projetos e que, naturalmente, a gente vai privilegiar a rede no acesso à informação direta sobre esse produto. Obrigado, Samira. Espero, Beric, que a gente tenha respondido aí toda a sua pergunta. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, mas acho que a gente tem alguns minutinhos ainda. Do Pedro Okuhara. Pedro, sobre como você perguntou, como participante de produtos, como fabricantes de produtos participarão ou serão homologados como fornecedores da rede? Sou da Mitsubishi Electric e temos diversos produtos para a solução de eficiência energética. Mesma coisa, entre em contato com a gente, com a Milton, para a gente ver essa questão de participação no pool de parceiros, né? A gente vê, assim que possível, como integrar. Mais uma pergunta aqui. A Ana Cássio perguntou quanto aos custos, como funcionaria a contrapartida das empresas participantes. Vou só recapitular. Não tem custo para a empresa, não tem um pagamento que a empresa faça para nós para participar dessa rede. Tem o comprometimento, a necessidade de disponibilizar tempo daquela pessoa que é integrante da rede, comprometimento da gerência na participação e engajamento da empresa. Então, assim, esses custos de pessoa, de tempo que vocês vão ter, obviamente fica por cada empresa, mas eu acho que isso é o menor dos problemas desse tipo de iniciativa. Então, realmente é uma iniciativa piloto que, nesse caso, não tem custo algum para você participar e se inscrever, tá bom? Só complementando, Ricardo, no caso que uma empresa esteja disposta a participar com uma contrapartida, a gente espera muito que essa contrapartida seja num esforço de fazer o diagnóstico energético agora no começo e, como o Ricardo disse, no comprometimento da participação delas na rede. Então, principalmente isso, se for possível a empresa contratar um diagnóstico energético profissional ou terceirizar ou fazer internamente, disponibilizando os recursos que sejam necessários para cada uma das opções, essa seria a melhor contrapartida que a gente poderia receber, mas não diretamente para o programa, seria uma coisa interna justamente na empresa, que demonstraria esse comprometimento e ajudaria bastante ao trabalho funcionar de uma melhor maneira. Então, reforçando aí para a Ana. Perfeito, obrigado, Hamilton. E eu vou puxar aqui o Biratã comentou mais uma coisa, que é sobre a pergunta dele inicial, né? Para empresas que talvez
trabalhem, né, justamente apoiando indústrias, não tem porquê, na nossa visão, a sua indústria não participar na rede. Assim, a nossa sugestão é, se vocês têm lá um parceiro, um cliente, ou talvez um prospect de vocês acham que ainda está meio frio para o tema e que poderia se engajar de maneira mais rápida na rede, por favor, na medida do possível, comuniquem isso para as indústrias que vocês conhecem, que poderiam se encaixar, que eu acredito que seja uma boa forma de acelerar esses processos que vocês estejam sugerindo. Tá? Então, obrigado pela contribuição aí, Biratã. Qual região do país é mais evoluída para... o Fabiano Andrade perguntou, qual região do país a mais evoluída para a gestão e eficiência energética? Eu acredito que seja mais evoluída. Tem como dizer isso, Hamilton? Ou meio que depende muito de cada indústria e não tem a ver com a região? Você quer falar alguma coisa sobre isso? MME também, Samira, Carmen, vocês querem fazer algum comentário a respeito? Eu vou repetir a pergunta. Qual região do país é mais evoluída para a gestão e eficiência energética? Eu responderia introdutoriamente que pelo fato da indústria do estado de São Paulo ser a mais forte em todos os aspectos, em termos de atividade econômica, de contribuição ao PIB, de geração de emprego, consequentemente também é uma das que contém mais iniciativas e mais avanço no trabalho de eficiência energética e de gestão de energética. Há algumas outras empresas de grande porte no estado de Minas Gerais, que já tem um comprometimento e um trabalho forte também, principalmente de siderurgias, que tem bastante força em gestão energética, por ser processos muito energointensivos, já tem avançado bastante, mas acaba sendo bem concentrado aqui na região, se a gente for falar em macro-regiões, sudeste principalmente, que concentra a maior quantidade de indústrias e de empresas. Não sei se vocês concordam, querem complementar ou discordar. Eu concordo que a região sudeste, né, que é mais concentrada aí na setor industrial, né, concentra uma grande parte do setor industrial, ela realmente já apresenta uma série de iniciativas, né, mais desenvolvidas nessa questão da gestão de energia, né, no setor industrial. Mas a gente tem visto também um desenvolvimento bastante grande, né, principalmente por meio do Programa Brasil Mais Produtivo, que tem atendido indústrias pequenas e médias, né, em todos os estados, né, a gente tem visto que essas iniciativas têm se disseminado, sim, em vários estados, mas hoje o mais concentrado seria na região sudeste. Isso aí, perfeito. Eu vou só fazer um adendo aqui rapidinho, Hamilton. Tem umas pessoas que estão mandando perguntas no chat. Eu acabei não olhando, como eu tinha citado no início ao longo do evento. A gente está privilegiando as perguntas que estão no Q&A, que a gente consegue listar e quem já respondeu ou não. Mas queria agradecer aqui ao vivo o colega, o Gibson Araújo, que ofereceu apoiar na divulgação também. Muito obrigado pelo apoio. Né? Acho que e o Gerson também, Gerson Ferraz, a gente pode bater um papo depois do evento também sobre as suas colocações. E a Fernanda Rodrigues perguntou se existem planos para abrir o projeto para outros estados. Eu posso responder que, a princípio, sim. A gente já, inclusive, quando começou as conversas com o GZME, a ideia era fazer um piloto para poder testar. Isso, inclusive, nós, como Câmara, temos muito interesse em ser os incentivadores dessas redes em outras regiões, tá bom? Então, fiquem ligados aí que provavelmente em breve a gente vai ter novidades. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente está assim, caminhando para o final. Evento alemão pontual aqui para encerrar meio-dia. Deixa eu ver qual pergunta mais que a gente possa responder aqui. Caso contrário, a gente vai entrar em contato com as pessoas para caso não fiquem sem resposta. Tudo bem? Tem mais uma pergunta para a Samira. Samira, considerando que é um cenário futuro, o mercado livre de gás natural, existe alguma iniciativa ou programa de incentivo para a cogeração industrial compartilhada? Uma pergunta do Mário Soares, vou repetir a pergunta enquanto você... Considerando que há um cenário futuro de mercado livre de gás natural, existe alguma iniciativa ou programa de incentivo para a cogeração industrial compartilhada? Olha, diretamente não existe não, tá? A gente não tem visto, não tem programado nenhuma iniciativa nesse sentido. Mas a gente tem as iniciativas que é no âmbito
né, do Procel, que são abertas, né, a qualquer tipo de projeto de eficiência energética, mas não específico à cogeração compartilhada. Vou fazer aqui uma bateria de respostas antes de a gente fazer o encerramento, aí todo mundo acho que vai receber uma resposta já nossa. O BRZ Utim E perguntou: alguém de vocês tem informação sobre o status que estamos com relação à tecnologia de geração de energia através de resíduos sólidos? Essa pessoa queria, inclusive, talvez não entrar agora nesse status, mas eu queria convidar vocês, a gente vai ter um evento, inclusive, esse ano, especificamente sobre esse tema, vai acontecer em novembro, em parceria com a Câmara Alemã no Rio de Janeiro, é um projeto conjunto nosso, que vai tratar sobre isso, e se você quiser, a gente pode botar um papo a respeito depois, para a gente, por e-mail ou telefonar também, para a gente conversar sobre isso, tá bom? O André questiona que foi comentado sobre a necessidade de experiência em automação. Essa equipe, estando disponível, precisa necessariamente de experiência em eficiência energética? Você quer responder isso, Hamilton? Respondo. A gente falou mais de interesse em soluções de automação, então não precisa ter a equipe dentro de uma empresa que trabalha com automação. Seria desejável que tenha alguma experiência com eficiência, mas não é um requisito, não. É mais um interesse e o trabalho prévio nesse tema. Tá. Vamos lá, então. Ricardo, Oi? Pode falar, Ricardo, Felipe, solo quiero agregar un punto viendo las preguntas que hay. Y es importante entender que esta es una primera red piloto para la región de Sao Paulo. Cuando estábamos haciendo el estudio de scoping para este proyecto, seguramente hay un potencial muy grande solamente de redes en esta región. Entonces, es importante tener este primer piloto como una experiencia para también aprender de cómo va a ser este sistema en un futuro en Sao Paulo y en Brasil. Entonces, un punto que es importante entender es que cada empresa tiene un conocimiento distinto y una experiencia distinta con la eficiencia energética. Saben más o saben menos, han hecho más, han hecho menos. Y las redes, es muy importante que entiendan los participantes que van a haber 6 reuniones el año 2020 y 2021, donde va a haber cada reunión de un día un tema específico que se va a decidir, se va a diseñar con un moderador, con unos agentes para ayudar a incrementar ese tipo de experiencias y de intercambio de experiencias entre los participantes. Y es allí donde va a pasar aprendizaje, pero también un aprendizaje interesante va a ser cómo evalúo yo financieramente un proyecto de automatización, con qué datos, con qué... veía algunas de las preguntas de Mitsubishi, por ejemplo. Ellos dan unas ofertas rápidamente o más lentamente, no sé, o con qué valores hago yo estos cálculos. Y para los ingenieros de energía es importante tener seguridad sobre los datos que están generando, para que ellos tienen que hablar con el gerente, con el CEO, si van a invertir en esto o no. Entonces, ya con un tema como este, puede aprender mucho y se puede trabajar mucho en conjunto con otras empresas. Y es allí donde hay un potencial muy grande para que la velocidad sea más rápida en Brasil. Y no cada empresa, cada actor buscando la información por sí sola. Ese es para mí es un mensaje importante que es todavía, yo creo, muy difícil de entender en una situación piloto, pero que es algo que podemos aprender de este proyecto muchísimo. Um pouco para onde vamos. Perfeito, Felipe, obrigado. E eu queria citar todos aqui também, agradecer muito, além dos parceiros iniciais aqui, estão aqui todos presentes, queria agradecer muito o engajamento de 2 parceiros institucionais nossos. Um é a Abrace, né, que com o Victor, acredito que ele ainda esteja participando, ou pelo menos ele estava, que divulgou isso muito forte, abraçou a nossa ideia desde o começo. Então, mais uma vez, obrigado ao Abrace e ao Victor. E também a ABIS, que é a Associação Brasileira da Indústria e do Setor de Sorvetes, né, o Eduardo Weisberg, que desde o começo também nos apoiou.
como instituição, como associação, mostrando interesse das indústrias associadas nesse tema. Eu queria pegar essa oportunidade mais uma vez para agradecer o apoio que eles nos deram. E para fechar rápido, eu queria fazer uma bateria, gente, de perguntas, e aí sempre com respostas bem breves, para que a gente não gaste mais muito tempo, e aí prosseguimos para o encerramento, tá bom? Vou responder a Cibele Monteverde, que é gestora Euren, também participou do Euren, que era um projeto da Arracá. Gostaria de saber como poderá atuar como auditora da rede. Cibele, entre em contato nisso conosco, com a Milton, para verificar a questão do pool, mas, como a gente já deixou claro para todos os fornecedores, tanto de tecnologia quanto de serviço, a escolha de prestadores de serviço de fornecedores de tecnologia cabe a cada empresa e não à rede. Então, a gente vai ter esse pool que a gente pode indicar para as empresas participantes, mas a gente não influencia a tomada de decisão de cada empresa quando elas têm que fazer algum investimento. A Michele Fernando Faria, como recebemos o termo de adesão para avaliação dentro da empresa? Se eu envio por e-mail, sim. Eu já vou disponibilizar aqui um slide, na verdade, sobre os meus contatos, e também da Daiane. Por favor, entre em contato com a gente o mais rápido possível, a gente já sabe aqui que você manifestou interesse, mas eu já te mando o esboço do contrato, né, do que a gente chama de acordo de cooperação, para que vocês possam analisar. Vocês vão ver que é um documento muito simples, onde fica basicamente claro que vocês têm que se engajar, né, e como que vai funcionar mais ou menos o que são as contrapartidas. Tá certo? Obrigado pelo interesse, Michele. Vamos lá. O Walter Saca pergunta se durante o programa será disponibilizado algum curso de especialização e atualização técnica. Milton, você quer falar alguma coisa sobre isso? Formalmente, curso não, a gente só vai fazer as atividades de interação entre as empresas, mas que tenha um curso específico não está previsto no programa. Sim, perfeito. Formalmente não. Para quem se interessa, quem ainda não tenha passado por isso, a Câmara vai ser no Brasil para um projeto chamado Euren, European Energy Manager, desculpa, e vai estar, em breve também vai ter uma nova turma para se qualificar como um gerente de energia com critérios europeus. Então, se quem tiver interessado também, é só em contato com a gente. Não é o foco agora, mas eu queria citar, talvez atenda um pouco do que o Walter perguntou. O Tamer Khatib pergunta se os materiais e contatos serão enviados para o e-mail que cadastramos no evento. Sim, serão enviados. Camila Marchetti pergunta, como é o processo de seleção para a empresa participar no programa? Existem critérios de seleção? Então, Camila, eu apresentei rapidamente, mas vai estar novamente na apresentação quando enviar isso por e-mail, além da brochura que a gente preparou, que vai ser encaminhada, mas você vai poder ver lá tudo, mas basicamente eram aqueles, né, se a empresa está comprometida com mudança climática ou com sustentabilidade ou com as políticas de eficiência energética, se já tem uma auditoria atual ou não, se tem que ser feita. Então, a gente vai fazer um peso total de todos aqueles questionamentos que tinham para avaliar se a participação da empresa vai ser mais positiva ou não, tanto para a rede quanto para a empresa. Tá bom? O Wellington José dos Santos diz que gostaria de receber os contatos para futuras parcerias. Fique então atento que a gente já tem seu contato e sempre que tiver novidade vai ser comunicado. Se você estiver falando sobre parceria para esse pool que a gente comentou ao longo do evento de hoje, entre em contato com a gente também, por favor, de maneira proativa. O Fábio André, fala parabéns pela iniciativa, muito obrigado a todos pelas apresentações, obrigado André pelo comentário, Fábio André pelo comentário. E só para encerrar então, o Gerson Ferraz diz o seguinte, vou colocar para todos e a gente vê como a gente finaliza com isso. Acho que uma das tarefas é orientarmos os consumidores com relação a encarar a eficiência energética como investimento próprio, como outro investimento qualquer. Essa questão do financiamento subsidiado acaba atrapalhando um pouco o mercado, uma vez que parece que tudo relativo à eficiência energética deve ser bancado por terceiros. Os clientes consumidores foram, ao longo do tempo, acostumados a receberem e encarar o diagnóstico como algo gratuito ou subsidiado, o que atrapalha pequenas empresas do setor. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu acho o comentário cheio de razão. Tem muito desse desafio no que a gente está fazendo. A rede é justamente uma resposta a isso.
A ideia é mostrar a rentabilidade, mostrar o sucesso de projetos de eficiência energética e que isso se internalize cada vez mais nas empresas, que não precise ter tanto apoio e tanto incentivo e tanto comentário sobre o benefício. É justamente por isso que a gente está aqui e obrigado por ter contribuído dessa forma. A gente espera muito o seu apoio para divulgar também nos trabalhos na rede, que vimos que você se prontificou ali da Jornada da Eficiência. Obrigado, Gerson. E eu acho que isso também, né, Hamilton, a gente no começo, assim, antes de sair a público falando sobre a rede, a gente conversou bastante, todos os envolvidos, com o GIZ, com o MME. Acho que um dos temas também, por que a participação na rede não te entrega uma avaliação energética é justamente essa. A empresa tem que estar engajada e vai ter que fazer isso, seja ela própria, né, a gente entende também que nesse momento talvez algumas não queiram contratar uma auditoria, ou uma auditoria externa, e com base nisso, participar da rede com aquele ponto de partida bem definido e definir futuros alterações, modificações de processo, investimentos, CAPEX, o que quer que seja que a empresa queira fazer. Tá? Então, acho que isso está muito alinhado com o pensamento do que a rede planejou até agora. E para finalizar, de perguntas, e antes de eu agradecer a todo mundo, o Fabiano Andrade complementou aquela pergunta que ele tinha feito sobre a região mais avançada em eficiência energética e complementa dizendo que ele se referia mais às cidades e ao ambiente político. Eu acho que, no geral, também entra muito essa questão de todas as empresas, onde as empresas são fortes, tem que apertar custo, tem que ter um ganho de eficiência, tem que se preparar com essa questão toda ambiental, que já tem bloqueado muitas empresas brasileiras no exterior. Acho que isso também é uma motivação grande para muitas empresas, ter cada vez mais essa consciência de melhoria de eficiência energética, tanto com troca de combustíveis, menos gasto de energia elétrica, talvez cortar a questão de diesel. Tem aí uma série de ações que podem ser tomadas, justamente para que elas mudem a imagem delas, talvez no ambiente internacional também. Infelizmente, como Câmara, a gente já tem visto algumas empresas brasileiras tendo problemas, por exemplo, na exportação para a Europa, principalmente, e muitas vezes com alegações totalmente infundadas, mas só para o Brasil. Mas as empresas estão correndo atrás de certificações, de demonstrar claramente que estão empenhadas em proteger o ambiente, que as atividades delas não são, digamos assim, destruidoras, né? Então, acho que vai mais nisso aí e depende mais das indústrias do que da cidade e do ambiente político. Obrigado, de qualquer maneira, Fabiano, pela colocação. E o Gerson Ferraz, a gente vai bater um papo depois também, então, sobre aproveitar a semana de eficiência energética que estão envolvidos para apresentar a rede. A gente vai falar em box. Isso aí. Obrigado, Gerson. Não sei, alguns participantes querem ainda falar alguma coisa antes da gente encerrar oficialmente o evento? Não? Está todo mundo com o microfone mutado. Bom, então, se ninguém quer contribuir com nada, mais uma vez, eu, Ricardo, quero agradecer aqui em nome da Câmara, em nome do projeto, a todos que participaram hoje, que estiveram com a gente nesse evento de lançamento da rede, que foi muito importante para ter aí nosso kickoff oficial e começar a falar com as indústrias. Muito obrigado pela GIZ, por viabilizar tudo isso em parceria com o MME. Então, Carmen, Samira, obrigado por estarem aqui com a gente hoje, para explicar, ter esse tempo para comunicar o máximo possível com os interessados, para não ter nenhum tipo de dúvida e mostrar a força que esse projeto tem desde o começo, mesmo sendo um piloto. Obrigado, Hamilton, Felipe, aí na Alemanha já quase faia, nas 5 e pouco, então obrigado por participar, e Daiane por ter organizado tudo, muito obrigado. Quem tiver mais dúvidas, por favor... A Nina, que ficou tímida ali no cantinho também. Como? A Nina, verdade. Ficou... A Nina que ficou ali no cantinho, escondida. Então, dá um oi aí, Nina, para todo mundo. A Nina, brasileira alemã, que está dando um apoio forte para a gente aí via Iris, na Alemanha. Eu deixei aqui meu e-mail. Para quem quiser entrar em contato, pode fazer isso também. De qualquer maneira, quando vocês receberem hoje a divulgação das brochuras, etc., vai ser possível dar um reply ou retornar para aquele e-mail, vai ter o nosso contato também para que ninguém fique fora do loop do que está acontecendo. Bom, então vou mostrar aqui de novo o meu e-mail para quem quiser anotar, quem quiser aproveitar desde agora já entrar em contato conosco. Obrigado a todos pela participação e está encerrado o nosso evento de lançamento. Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.